Soldados israelenses estupraram um prisioneiro palestino no centro de tortura de Sde Teiman, que resultou em sua hospitalização em estado grave, com dilacerações no reto, pulmões e costelas quebradas. O vídeo foi então transmitido pela televisão pública israelense. O prisioneiro havia sido sequestrado em março passado no campo de refugiados de Jabalia. No vídeo, os soldados são vistos o escolhendo dentre mais de 30 outros no chão, levando-o para um canto, cobrindo as câmeras da prisão com seus escudos e inserindo um objeto no reto do detento. Ele foi hospitalizado horas depois e foi encarcerado novamente após ampla repercussão dos casos de tortura que sofreu. Há algumas semanas, o advogado Khaled Mahajiner relatou testemunhos sobre a tortura e o estupro de prisioneiros da faixa de Gaza em prisões e campos de concentração sionistas. No Estado sionista, protestos de colonos eclodiram consternados com a prisão dos soldados, estupradores e torturadores. O Clube dos Prisioneiros Palestinos afirmou em nota que os órgãos internacionais de investigação devem exigir que a ocupação forneça as gravações das câmeras presentes nas prisões e campos, que hoje constituem uma parte central de sua estrutura e que certamente revelarão mais crimes horríveis documentados por evidências. A Frente Popular para a Libertação da Palestina afirmou em declaração que os crimes cometidos contra os prisioneiros não ficarão sem resposta por parte da resistência. E a prioridade máxima continuará sendo acabar com o sofrimento dos prisioneiros e libertá-los das prisões da ocupação nazi-sionista. Bom, pessoal, o que a gente pode dizer além do óbvio, né, que isso deve ser condenado por todo mundo, deve ser condenado por todos os povos oprimidos, por todos aqueles que ainda têm algum resquício de humanidade, porque olhar essas cenas significa, e não se indignar, não tomar uma atitude séria em relação a isso, é já perder qualquer resquício de humanidade. E o vazamento dessas cenas de estupro e tortura a que os detentos palestinos estão submetidos, e não é desde agora, não é desde o dia 7 de outubro, são há 76 anos, 77 anos de ocupação nazi-sionista, lá na Palestina ocupada, e principalmente agora se tratando, né, desse centro de concentração de Sde Teiman, mais um crime sionista contra a humanidade, que lembra o que aconteceu também no campo de concentração americano de Guantánamo, e também de outros muitos períodos da história recente. A gente nem precisaria voltar até a Segunda Guerra Mundial para poder testemunhar o que são as atrocidades cometidas pelas nações imperialistas, pelos inimigos dos povos oprimidos. E esse crime é entre os muitos crimes de estupro cometidos por soldados de ocupação contra os detentos na faixa de Gaza, contra os detentos que vieram da faixa de Gaza, especificamente no campo de Sde Teiman, que tem sido aí a testemunha mais proeminente dos crimes de tortura contra os palestinos nas prisões e nos campos da ocupação. E com base nos testemunhos de prisioneiros libertados do campo de ocupação, a gente pode ter dimensão, vendo essas imagens, do que eles relatavam e do que de fato acontece, e comparar e ver, né, a sua compatibilidade, ver que de fato há uma ressonância do que esses prisioneiros já vinham relatando há muito tempo, de crimes de estupro, de torturas, enfim, de privações de direitos básicos, e a gente vê aqui nessas cenas a comprovação do que esses palestinos já vinham denunciando. E esse crime de estupro documentado pelas câmeras do centro de Sde Teiman confirma que também há mais provas fotográficas, audiovisuais, em poder do Estado sionista de Israel sobre esses crimes cometidos contra os prisioneiros palestinos, tanto no campo de Sde Teiman, mas também em outras prisões. Pessoal, basta a gente lembrar também que os testemunhos desses prisioneiros palestinos que foram libertados incluíam aí estupro, fome, inclusive um detento que foi completamente despido e um extintor de incêndio foi utilizado como uma arma de estupro contra ele. Outro detento teve os seus órgãos genitais eletrocutados. Isso, inclusive, a gente pode lembrar também do regime militar aqui no nosso país, que se utilizava dessa técnica de tortura, além de outros métodos de tortura difíceis de descrever utilizados para agredir sexualmente esses detentos palestinos. Esses são apenas alguns de um mar
de outros casos que não foram documentados, não foram flagrados. E são histórias que conseguiram passar por cima das grades da prisão, uma vez que conseguiram vazar esses vídeos, vazar esses documentos. Porque se não tivesse vazado esses vídeos, essa documentação, muito provavelmente a palavra desses palestinos seria questionada pela dita comunidade internacional. Enquanto todo mundo aí, pessoal, vale a gente destacar aqui, acreditou em todas as mentiras produzidas por Israel desde o dia 7 de outubro, as acusações fabricadas, que acusavam aí os combatentes das Brigadas Al-Qassam, os combatentes da Resistência Nacional Palestina, de cometer o que eles cometem de maneira desavergonhada e sem pudor, alguns sem vergonha, sem, enfim, arrependimento, não, inclusive se vangloriam. Tem lutado aí os israelenses, soldados israelenses, pelo seu direito de estuprar e torturar os prisioneiros palestinos. Pois bem, a dita comunidade internacional, naquela época em que essas mentiras foram produzidas, tomaram parte por Israel e agora optam categoricamente, ativamente, por ignorar esses testemunhos desses palestinos, esses vídeos e esses casos indiscutíveis de estupro. Além disso, vale a gente ressaltar aqui e relembrar, né, o que o poeta, o pensador e também professor palestino Rifat al-Hariri, que foi morto no ano passado na faixa de Gaza, no que ele disse certa vez sobre a ocupação sionista na faixa de Gaza, em particular, mas também por toda a Palestina ocupada. E toda acusação que eles fazem contra a resistência nacional é, na verdade, uma confissão do que eles mesmos fazem. Basta a gente ver bebês decapitados, a estupro, todas essas acusações são efetivamente praticadas contra o povo palestino por Israel, e não o contrário. Então a gente vê aí o que são as fabricações de mentira do Estado sionista de Israel. Devemos repudiar e condenar de maneira contundente o que está acontecendo nas prisões. Diga-se de passagem, as prisões que são construídas pelo Estado sionista de Israel são únicas exclusivamente para poder torturar e para poder cercear o resto de direitos que os palestinos têm. Então é importante a gente denunciar e, de fato, partir para uma luta ativa para que isso não se repita, para que, de fato, o povo palestino tenha a sua integridade física, a sua integridade moral, a sua integridade mental, enfim, toda a sua integridade, a integridade do seu território nacional seja garantida, que os crimes do sionismo não sejam ignorados, que os crimes que o sionismo comete, que o Estado sionista de Israel comete, sejam de fato punidos, porque isso é inaceitável. Inaceitável que se olhe para isso e não se tome nenhuma medida, de fato, para parar com essa máquina de guerra, essa besta nazi-sionista que é o Estado de Israel. E a gente está mostrando aqui a verdade. Inclusive, pessoal, a imprensa sionista, a imprensa de Israel, teve que vir a público, transmitir essas imagens. Transmitir essas imagens porque foram vazadas e os seus soldados que, naquela época, há 2 semanas atrás, quando aconteceu a denúncia, e foram presos e depois libertados, porque teve uma grande manifestação de colonos sionistas para defender a integridade desses soldados, defender o direito desses soldados de cometer estupros contra os palestinos. Naquela época, a imprensa sionista ficou quieta. E hoje, por conta desse vazamento, eles tiveram que se pronunciar.